A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 300 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. E a nossa porção de leitura diária vai ser do capítulo 17 até o capítulo de número 18. Separe um tempo no seu dia, faça essa leitura, Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 17 e os versos 20 e 21, os quais vão dizer assim: Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Bom, Jesus, ele está chegando já no momento final aí do seu ministério, Logo Jesus irá chegar em Jerusalém, e ele vai ser crucificado. E então Jesus começa a afunilar, Ele começa a deixar mais estreito o caminho para aqueles que querem ser salvos. E ele começa a nos ensinar algumas mensagens muito importantes para a nossa salvação. Dentre elas hoje eu quero destacar duas. A primeira delas é a necessidade e a urgência de uma fé sadia e verdadeira em Jesus. E a segunda é a importância da busca do reino de Deus. Amém? Já quero te pedir, compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus para ser transformado, amém? E anima o teu irmão para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Bom, o capítulo 17 começa falando sobre os tropeços, nós já vimos isso também nos evangelhos. É impossível que não haja tropeços, ou seja, escândalos, coisas vergonhosas no meio cristão. É inevitável, elas têm que acontecer. Porém, ai de quem for o instrumento ou for o meio por quem esses escândalos acontecerem. Nós vemos aí constantemente hoje em dia nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, quantos escândalos acontecem dentro das igrejas, E muitos mais vão acontecer até a vinda de Jesus. Depois Jesus vai nos dar uma lição sobre o perdão e a fé, certo? Jesus vai falar assim, quando o teu irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo, E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se ele pecar até 7 vezes num dia, e 7 vezes ele vier a você dizendo que está arrependido e pedir perdão, nós devemos perdoá-lo. Agora, olha que coisa interessante. Quando Jesus diz que até 7 vezes nós devemos perdoar o nosso irmão em um único dia, os discípulos entenderam que a tarefa do perdão já era muito difícil. O que dirá perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia? É uma tarefa muito mais difícil. Então os discípulos eles vão pedir para que Jesus aumente a fé deles. Olha, tem gente que acha que o perdão está atrelado com a bondade de coração, com a mansidão, com a doçura, com o sentimentalismo de alguém. E na verdade não. Para alguém liberar o perdão, esse alguém precisa ter uma fé surpreendente. Porque é preciso crer que primeiro Deus te perdoou, para que você possa perdoar alguém. Primeiro é preciso crer que Deus perdoa todo o pecado, para então essa fé nos dar capacidade para perdoarmos os pecados dos nossos irmãos. Então Jesus vai falar assim: se tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amendoeira: arranca-te e transplanta-te-se ao mar, e ela obedeceria. Observa que a fé, já falamos sobre isso também, ela não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, porque ele é o menor de todas as hortaliças, mas ela tem que ser como um grão de mostarda, ou seja, tem que ser uma fé crescente, porque nas parábolas Jesus diz que a mostarda
Depois de lançada em terra, aquela pequena semente, ela cresce e se torna uma grande hortaliça, né? Então a nossa fé tem que ser uma fé crescente, em constante desenvolvimento, para que nós possamos não somente liberar o perdão, mas realizar milagres grandiosos. Lembra daquele homem que desceu do telhado, um coxo? Quando Jesus foi curar aquele homem, você lembra que Jesus não declarou a cura sobre ele? Jesus declarou o perdão, né? Então muitas enfermidades vão necessitar do perdão para que elas sejam curadas. E muitas pessoas precisam do perdão nos dias de hoje. Amém? Depois Jesus vai falar sobre o dever de nós servirmos a Deus sem acharmos que estamos fazendo grandes coisas. Outro ensinamento muito importante para os dias de hoje. Hoje nós estamos no mundo das estrelas, as estrelas gospels, as estrelas cristãs, né? Então quem canta é uma estrela, é tratado diferente, quem prega é tratado diferente e na verdade não. Olha o que Jesus diz para aqueles que acham que devem receber um tratamento diferente. Verso 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis. Irmãos, isso aqui você não vai ver num troféu de talentos. Ninguém vai falar isso lá, porque ali as pessoas querem ser elogiadas. Então Jesus disse, não digam, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então quando eu prego para alguém, quando eu evangelizo alguém, quando eu canto, quando eu ministro, quando eu profetizo, quando eu oro, quando eu abraço, quando eu entrego uma cesta de alimentos, quando eu faço algo extraordinário, eu não fiz nada demais. Eu estou fazendo aquilo que um servo de Cristo deve fazer como obrigação. Amém? Bom, Jesus cura 10 leprosos e o único leproso que volta para agradecer a Jesus é um leproso que não é judeu. E então Jesus admira a fé daquele leproso e ele diz, olha, não foram 10 os curados, porque somente esse samaritano voltou. Isso aqui era para atacar os judeus, porque os judeus estavam vendo as maravilhas de Deus, mas não estavam crendo em Jesus como seu Salvador. Mas os gentios estavam crendo e estavam tomando o lugar da salvação que era dos judeus. E então Jesus disse para ele, levante-se, vá, a sua fé salvou você. Primeiro nós vimos que a fé é poderosa para perdoar. E agora nós estamos vendo que a fé é poderosa para salvar e curar enfermidades. Amém? Bom, eu vou deixar o texto devocional por último hoje. Quero fazer uma aplicação muito poderosa sobre ele hoje. Bom, Jesus então vai lá no capítulo 18 contar uma parábola de um juiz iníquo, ou seja, um juiz mau, perverso. Esse juiz não fazia o que era justo. E ali tinha uma viúva, e aquela viúva pressionava ele todos os dias para que fosse feita justiça sobre a causa dela. Um dia ele, cansado, decidiu fazer justiça de tanto ela insistir. Agora Jesus vai dizer que será que Deus não fará justiça pelos seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite? Observa que essa viúva era apenas uma mulher sem marido, uma mulher desprezada naquela época pela sociedade. Mas Deus ouviu o clamor dela pela persistência e perseverança da oração. Então vale a pena persistir na oração, vale a pena perseverar e nunca desanimar de orar, porque no momento certo Deus vai ouvir a sua oração. Bom, depois nós vemos a oração de um publicano e de um fariseu. O fariseu batia no peito, dizia que era digno porque ele ofertava, porque ele dizimava, porque ele jejuava, porque ele se consagrava. E tem muita gente que acha que é digno por causa das obras que fazem para Deus. E aí aparece esse publicano, um pecador, cobrador de impostos, e diz que era miserável. E ele disse que não merecia que Deus sequer olhasse para ele, né? E Jesus vai falar qual foi a oração que tocou realmente o coração de Deus. Qual foi a oração que alcançou a alma do nosso Senhor? E a oração que agradou a Deus foi a oração do publicano, porque foi uma oração de arrependimento, foi uma oração por pedido de perdão e uma oração sincera, que é o que nós precisamos ter para alcançarmos em Deus aquilo que nós precisamos. E depois Jesus, ele abençoa as crianças. Se você prestar atenção, nós vimos uma viúva, um publicano e uma criança. 3 tipos de pessoas diferentes
que eram desprezadas pela sociedade naqueles dias, mas que Lucas coloca aqui de propósito para mostrar para nós que Jesus se preocupa com todas as pessoas, Jesus se preocupa com todas as classes e com todos os tipos de necessidades diferentes. Depois Jesus vai falar com o jovem rico e ele vai falar que se ele vendesse tudo o que ele tinha e desse aos pobres, ele daria o reino de Deus, né? Depois nós vamos ter aí o perigo das riquezas, né? Que um rico com muita dificuldade vai poder entrar no reino de Deus, né? E olha que coisa interessante, nós acabamos então com Jesus predicendo a sua morte, né? E logo em seguida a cura do cego de Jericó, que vinha clamando até Jesus. E por incrível que pareça, depois dele ser curado, olha o que Jesus disse no capítulo 18, verso 42. E então Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. O que é que pode me salvar? O que é que pode te salvar? A nossa fé. Amém? Aleluia. Bom, mas o nosso texto devocional está no capítulo 17, versos 20 e 21, que diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Todos os mestres da lei estavam esperando um reino visível, e era por isso que eles não criam em Jesus. Eles acreditavam que Jesus iria derrotar Roma, que Jesus ia sentar no trono e que ele ia governar visivelmente, materialmente, o reino judeu, né? O reino romano, né? E isso não iria acontecer. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é um reino invisível, certo? Ele é um reino espiritual. E olha que coisa interessante. Jesus falou que o reino de Deus, ele está dentro de nós, ou entre nós, né? Dependendo da tradução da tua Bíblia. Olha que nesse tempo, Jesus vai começar a falar de pessoas que ficariam para trás. E por incrível que pareça, essas pessoas que ficaram para trás, elas não cometeram pecados tão graves, mas elas estavam distraídas com muitas coisas, comidas, bebidas, casamentos, ou seja, festas, né? E retornos em casamentos. Ele chega a dar aqui o exemplo da mulher de Ló, que estava tão preocupada com os prazeres e com as luxúrias de Sodoma e Gomorra, que ao olhar para trás, ela perdeu a salvação e se tornou ali uma estátua de sal, né? Então o que Deus quer de nós é que nós venhamos dar para Ele a nossa atenção, para Ele a nossa adoração. Agora, olha que ensinamento grandioso Jesus vai nos dar a respeito do reino de Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então, como vem o reino de Deus? O reino de Deus, segundo Jesus, ele já está na terra, ele já estava naqueles dias e ele está agora, porque ele diz: o reino de Deus está entre vocês. Romanos capítulo 14, verso 17, vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então o reino de Deus realmente não é visível, o reino de Deus é invisível, porque a justiça é um caráter que nós temos que ter. A paz é uma condição que nós temos que ter. E a alegria é uma emoção que nós podemos desfrutar. Então, que nós realmente possamos viver o reino de Deus. O reino de Deus, então, não é o que se come, não é o que se toca, não é o que se compra. O reino de Deus é aquilo que flui de dentro de nós, né? Ou seja, o reino de Deus, ele é a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus que deve ecoar em nossos corações. Hoje, nós te fazemos um convite. Qual é o convite que nós fazemos? Venha conhecer esse reino, venha provar dessa fé que é poderosa para perdoar, que é poderosa para curar e poderosa para salvar. Cremos que Deus irá fazer uma obra grandiosa na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos nesta manhã, te bendizemos e te glorificamos. Cremos que tu és o nosso Rei e que não há outro igual a ti. Senhor, hoje nós vimos uma fé eficiente, uma fé madura e uma fé verdadeira. A necessidade que nós temos de ter uma fé poderosa para perdoar pecados, uma fé poderosa para crer em milagres e uma fé poderosa para buscar a salvação. Dai-nos essa fé, dai-nos esse amor, dai-nos essas inspirações para que possamos buscar a tua face. Senhor, hoje nós aprendemos também que o teu reino não é material, o teu reino é espiritual. Justiça, paz e alegria são características do seu reino. Que nós venhamos encontrar essa paz celestial, que nós venhamos encontrar essa justiça espiritual e que nós venhamos encontrar o melhor do Senhor em nossa vida. Senhor, Pai, nós cremos que o Senhor tem trabalhado no meio de nós e que vai continuar trabalhando a cada dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.